Rapidinho, ó. Estou aqui na 302 com essa calça aqui, similar ao couro, porque não é bem vagabunda, tá? Mas enfim, vamos lá. Tirando isso, tá? O professor vai explicar hoje um pouquinho sobre a Guerra do Paraguai, externando para os alunos que farão posteriormente um teatro, tá? Sendo a Argentina, o Paraguai, o Uruguai, né? E o Brasil, o próprio nosso Brasil, obviamente, e também o Conde de, né? E a Princesa Isabel, que a gente vai fazer um teatro bem bacana. Mas antes, eu preciso explicar o que eles farão para que eles entendam e compreendam o contexto histórico. Vamos lá. Professor, o que ocasionou a Guerra do Paraguai e quais são os motivos principais? Tira da ideia, da cabeça, que tem muita fake news nesse sentido, tá? Professor, a ideia é que o Paraguai não tinha uma saída para o mar e eles queriam, sobretudo, uma saída para o mar. Mentira, não era isso que eles queriam. Infelizmente, né, o ditador Francisco Solano Lopes, mais conhecido como Solano Lopes, ele era megalomaníaco, muito parecido com Hitler, as ideias, no sentido de ideia, tá? De conquistar o mundo, Napoleão Bonaparte, tantos outros, né, que queriam imperialistas, que queriam conquistar o mundo, ele era também assim. Então, isso vai. Por que o professor está citando isso de início? Porque Solano Lopes vai ter várias chances, né, o ditador do Paraguai, de se abster, até de conter as animosidades e conter a guerra, mas ele não vai querer. Até o último cartucho de bala ele vai querer usar na Guerra do Paraguai. São aproximadamente 500 mil de mortos, é muita coisa. É o maior conflito da América do Sul, tá? E que efetiva-se então o Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro começa a ser visto em toda a nação, as nações, como um exército com potência, digamos assim, tá? Sobre o Brasil, queria inicialmente travar essa guerra contra o Paraguai? Não. Aí a galerinha vai fazer o teatro depois com o prof, que vai ser massa, que você vai trazer umas imagens preto e branco, mas com o nome Argentina, com o Didô, a imagem dele. Então só pega aí as referências para vocês começarem a se preparar para o teatrinho do conflito, que vai ser bem legal, porque a avaliação de vocês vai cair muito Guerra do Paraguai, tá? No segundo reinado. A gente vai para Getúlio Vargas, e depois de Getúlio Vargas, terceiro, a gente vai para a Primeira Guerra e Segunda Guerra Mundial, que vocês também gostam bastante, tá? Vamos lá então. Professor, principal ideia do conflito, da Guerra do Paraguai. Gente, Bacia da Prata. Os rios, lembra que a professora até abriu lá, a professora pediu para a professora Grazi, e ela colocou, a gente colocou lá a foto? O Rio Paraná, o Rio Paraguai, os rios, né, que levavam a um comércio exterior, estavam todos ligados ao que a gente chama de Bacia da Prata. Por que Bacia da Prata, prof? Porque tinha um mito, uma lenda, gente, tá? Que nesse local ali, que envolvia um pouco da Argentina, um pouco do Uruguai, um pouco do Brasil e um pouco do Paraguai, tinha, assim, muita prata. Era uma lenda, tá? E por isso que é chamado de Bacia da Prata, por isso não tem outro nome. E essa Cisplatina, que foi um local, digamos assim, que o Brasil, inclusive, teve como território do Brasil, se tornou Uruguai, porque o Brasil não quis conquistar, digamos assim. Então imagine já Uruguai estabelecido, é um território pequeno, comparado à Argentina e ao Brasil, é muito limitado, e o Paraguai também é muito limitado. Só que Solano Lopes, presta atenção, gente, nós vamos ter que ter um Solano Lopes, tá? Solano Lopes, o ditador do Paraguai, ele é o cara que já tem muita responsa, porque o pai dele já era um ditador. Ele possui aproximadamente 20 a 30% de todo o território paraguaio dele. Imagina, cara. O território, imagina, terra. 20 a 30% das terras do Paraguai era de Solano Lopes. Olha que loucura, né? No sentido de, uau, o cara tinha muita terra, né? E o objetivo dele era realmente expandir, conquistar os territórios que ele quisesse, tá? E fazer com que o comércio do Paraguai se tornasse efetivo e grandioso perante as outras potências. Vamos lá. Nós temos o Paraguai com território muito afunilado e nós temos o Uruguai com território também muito afunilado. Brasil e Argentina gigantescos. Só cuidado, a Argentina, durante muito tempo ainda, não era que nem o Brasil. Uma coisa meio que nacional. Lembra que eu comentei com vocês que o Brasil não tinha, até o segundo reinado, aquela coisa do Brasil, do brasileiro. Era uma coisa... Mas ainda assim se tinha um conceito de nacionalidade. Era um só, era um território só. Na Argentina... A Argentina era dividida em províncias, não dá pra imaginar isso, né? Mas a Argentina era dividida em províncias, e essas províncias argentinas, elas eram independentes. Depois de uma treta, é que vai ter um presidente, e esse presidente que vai se chamar Mitre, presta bem atenção nesse nome, Mitre, é o cara que, inclusive, nas primeiras batalhas vai organizar o exército junto com o Brasil, né? Que vai ficar a Tríplice Aliança. Qual é a Tríplice Aliança, pessoal? A Argentina,
Brasil e Uruguai contra o Paraguai, tá? Só que, um adendo que você tem que fazer realmente para vocês entenderem. Então o Paraguai não precisava ter participado efetivamente dessa guerra. Talvez não. Sabe aquela coisa, Torresani? Tipo assim, mexeu com o Alexandre, mexeu comigo? Foi a intenção do Paraguai com o Uruguai. Como assim? O Uruguai estava tendo muito conflito interno. Presta atenção, gente. O Uruguai estava tendo grande conflito interno. Qual, professor? Imaginei dois grandes partidos políticos no Uruguai. No país, divididos. Os blancos e os colorados. Os colorados estavam meio que no lado do Brasil, Dom Pedro II. E os blancos, não. Obviamente, o Paraguai ficou no lado dos blancos, que estavam contra o Brasil. O Paraguai começou a pegar aquela coisa meio tipo reacionária, tipo mexeu com ele e mexeu comigo. Tanto que Dom Pedro II, a história nos diz e nos respalda dizendo o seguinte, que ele hesitou muito em guerrear com o Paraguai, não queria, gente, guerrear. Só que Solano Lopes foi meio que... Sabe aquela coisa tipo assim, ó, o cara tá insistindo. Ele tá dizendo, cara, não me incomoda, me deixa na minha, deixa quieto. E o Paraguai insiste, cara, não incomoda não, fica aí na tua. E o cara insiste. Chegou uma hora em que o Paraguai faz uma investida gigantesca, vai invadir o Mato Grosso do Sul, a província. Mas pessoal, o Mato Grosso do Sul nessa época não era tão importante, mas não importa, mas era território brasileiro. Então não podia invadir, certo? Tá? E também vai invadir grande parte do Rio Grande do Sul. Eu tô falando isso principalmente pra galera que vai fazer partezinha teatro pra começar a pegar no teatro, como é que vai ser. Escutem. No Rio Grande do Sul, presta atenção. No Rio Grande do Sul tinha os estancieiros. A galera que fazia a criação de gado, sabe aquela coisa muito, muito rural? E essa galera do Rio Grande do Sul, muitos deles estavam estabelecidos no Uruguai, né? Que faz território ali, né? Faz divisão com o Brasil. Só que essa galera dos estancieiros, que tinham seus gados e a galera, né? Começou a reclamar com o Dom Pedro II. Dom Pedro, tá estranho isso aí, Dom Pedro. O Uruguai tá debochando a gente. Nós somos brasileiros gaúchos, nós temos um território aqui no Uruguai. Só que a coisa tá complicada, Dom Pedro. O senhor pode intervir por nós? E Dom Pedro questionou, mas o que está acontecendo? É deboche, é racismo. Sou racismo? Sim, gente. Inclusive, o Paraguai, é pesado falar isto, tá? Mas tem até aquela charge que o professor anteriormente na aula, quem estava presente, viu, né? Assim, gente, o Paraguai chamava os brasileiros de macacos, tá? Pesado, racismo pesadão, né? Por ser um Brasil muito escravocrata ainda, né? No século XVIII, século XIX, até século XX, né? Temos essa ascendência muito grande do racismo, eles debochavam muito. Tanto que Dom Pedro II foi colocado com uma cabeça no macaco. Então havia muito isso. E os estancieiros no Uruguai começaram a questionar, Dom Pedro, eu preciso de uma intervenção do senhor, porque está difícil aqui. E aí o que acontece? Quando o Brasil começa a intervir no Uruguai, o Paraguai fica chateadinho. Sabe aquela coisa? Mexeu com ele, mexeu comigo? O Paraguai vai até as autoridades brasileiras, chega esse recado, ô Brasil, não mexe com o Uruguai não. Mas espera aí, o Uruguai tá avacalhando com os estancieiros gaúchos? Tá demais? Tá o deboche? Tem racismo, tem várias, né? Várias coisas que não são coerentes, enfim. E aí o Paraguai fala assim, para as autoridades do Império Brasileiro, se mexer com o Uruguai, vai mexer com o Paraguai. E aí eu, Solano Lopes, vou entrar. E aí, por isso que eu digo a vocês que talvez seria muito evitável, digamos assim, essa grande tragédia, né, que foi a Guerra do Paraguai. Só que Solano Lopes, o grande líder do Paraguai, nunca hesitou em colocar a galera no fronte e tiro, porrada e bomba. Sangue, tripa caindo, cabeça rolando. Pra ele não importava. O negócio era conseguir. Só que ele não conseguiu. Acho que foi muito ingênuo da parte dele, ou sei lá, qualquer outra coisa que a gente possa falar, né, que ele conseguiria lutar contra a Argentina e contra o Brasil. Tá? O Uruguai eu não falo tanto, porque o Uruguai era muito ainda instável, né, politicamente falando. Mas o Brasil, quando ganha força com os colorados, o Uruguai estava em conflito, presta atenção. O Uruguai estava em conflito. Os blancos e os colorados. O Brasil vai lá e dá um up para os colorados, incentiva, ajuda eles. Os colorados ganham, certo? Lá no Uruguai. O Brasil se torna, parte desse grupo aqui, que é honrado pelos uruguaios. Os blancos perdem, certo? O Paraguai também perde influência no Uruguai. E aí começa o grande conflito. Pessoal, mas qual é o ápice? Sempre tem um ápice, terceirão. Sempre. Na Primeira Guerra Mundial, Francisco Ferdinando,
né, o arquiduque ali que vai ser morto com a esposa, aquela coisa toda. Sempre tem um ponto que a gente tem que falar assim, ó, a Revolução Francesa, a queda da Bastilha. Sempre tem que ter um ponto para marcar o começo da Revolução ou da Guerra. Qual aqui? Para o Brasil, presta atenção, vai ser o momento em que o Uruguai vai interceptar um navio chamado Marquês de Olinda, e nesse navio estavam grandes autoridades, inclusive o futuro governador do Mato Grosso do Sul. Os paraguaios vão interceptar esse navio, vão tirar a tripulação, vão humilhar a tripulação, muitos deles serão mortos. E aí vão usar, olha que deboche, eles pegaram essa navegação chamada Marquês de Olinda e usaram como navio deles, do Paraguai, para atacar o próprio Brasil. Aí o Brasil, quando fica sabendo, peraí. Sabe aquele ponto que chega assim, ó, tipo, aguentei até aqui. Não, agora foi a última gota, agora explodiu, agora estourou, agora é tiro, porrada e bomba, agora deu. O caneco transbordou. E aí Dom Pedro II não quer mais nada, o que ele quer? Morte. O que ele quer de Solano Lopes? Morte. O que ele quer? Treta. Para vocês terem noção, olha o contexto. Solano Lopes conseguiu juntar aproximadamente 60 mil soldados homens no Paraguai, em detrimento ao Brasil que tinha 18 mil. Porque o Brasil não estava pronto para esse grande conflito. Mas assim ele vai sair, obviamente, vitorioso da Guerra do Paraguai. Então o que vocês têm que entender, tá? Antes de fazer o teatrinho e tal, que a gente vai fazer, para vocês terem melhor a prova e tal, você vai colocar na provinha a Guerra do Paraguai, é que foi uma guerra talvez... gente, é muito forte falar isso, mas talvez desnecessária para a questão do Paraguai. O Paraguai não precisava ter sofrido tanto quanto sofreu. E aí, eu volto a falar, eles têm alguns têm esse levante, dizendo assim, o Brasil abusou do Paraguai. Eu volto a falar para vocês o que eu já citei anteriormente, ressalto aqui para vocês. Qual é o país que numa guerra não abusa do outro? Tem limite numa guerra de abusar? Ou o limite é ganhar? Gente, eu não estou apoiando uma guerra. Eu sei que guerra tem seus preceitos e valores que são dor. Não tem valores, né? Tem a questão da honra, que é uma honra meio estranha. Mas enfim, né? O que um país quer contra o outro em guerra? Ganhar. Então assim, o Paraguai talvez seja um pouco assim... Você não está falando mal contra o Paraguai, pelo amor de Deus. Respeito meus amigos paraguaios. Tenho o maior respeito pelo ser humano. Preciso fazer esse adendo aqui como historiador. Mas eles falarem em alguns momentos que o Brasil foi abusador é meio complicado. É como se falasse, né, que as demais guerras também, todo mundo abusa. Porque quer ganhar. Né? Aí a gente volta